Sempre que nós conversamos sobre empresas offshore ou paraísos fiscais, eu reparo nos comentários dos vídeos que algumas pessoas caíram na conversa fiada de alguns mitos que circundam estes assuntos. E é justamente sobre 3 destes mitos que eu gostaria de advertir vocês no vídeo de hoje, até para evitar que você caia nessa ladainha. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. E é por isso que aqui no YouTube nós conversamos de assuntos relacionados a investir e empreender no exterior, a segunda nacionalidade, residência fiscal, a retirar o seu patrimônio do seu país antes que o seu país o tire de você. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei também. E se você, por acaso, tem interesse em algo mais personalizado para você, não hesite em nos contatar pelo site capitalglobal.com.br ou ainda pelo e-mail contato@capitalglobal.com.br. Esses são os nossos 2 únicos meios de contato oficiais. Dito isso, então, vamos à pauta deste vídeo, que é entender quais são os mitos que circundam quando o assunto é empresas offshore e paraísos fiscais. Mas antes de entrar nos 3 principais mitos sobre esse tema, aqui vai a definição do que são empresas offshore e o que são paraísos fiscais para você que está totalmente por fora desse assunto e caiu de paraquedas aqui no canal. Porque empresas offshore e paraísos fiscais não se confundem, tá, pessoal? São coisas diferentes. Offshore significa além das fronteiras. Então, uma empresa offshore é uma empresa que foi montada além das fronteiras que estão os sócios dessa empresa, por exemplo, ou que está a operação dessa empresa, vai depender do caso. Assim como uma conta offshore, por sua vez, é uma conta que você monta além das fronteiras do país do qual você é um residente, de onde você mora. Uma conta bancária no exterior qualquer, por exemplo. Por sua vez, paraísos fiscais são aqueles países que não tributam a renda ou que, se tributarem, é em uma alíquota realmente bastante baixa. São lugares interessantes para você ter um negócio, porque são bastante convidativos sob o ponto de vista tributário. Aqui no Brasil, o governo brasileiro definiu como paraísos fiscais aqueles regimes fiscais privilegiados e aqueles países que estão listados na Instrução Normativa 1037 da Receita Federal Brasileira. É a chamada de blacklist do Brasil, mas cada país tem a sua, não necessariamente com esse nome pejorativo aí de blacklist, mas a sua lista dos países que consideram paraísos fiscais ou não. O ponto é, offshore não necessariamente é em um paraíso fiscal. Se você montar uma empresa na Venezuela, por exemplo, e você mora no Brasil e a operação da empresa acontece, sei lá, no Panamá, certamente a sua empresa na Venezuela é uma empresa offshore, mas ela não está em um paraíso fiscal. Agora que você já entendeu, então, qual que é o conceito de offshore e de paraísos fiscais, vamos entender quais são os mitos que circundam quando nós estamos tratando deste assunto. E o mito número 1 é que empresas offshore e paraísos fiscais são ferramentas ilegais utilizadas por bandidos, políticos ladrões, por exemplo, para esconder dinheiro. Nada mais errado do que isso. Quer dizer, até pode ter um caso ou outro que isso acontece, não há como negar. Mas como poderia acontecer com contas bancárias no Brasil também, ou sei lá, bandidos tomam água, não é por isso que todo mundo que toma água é bandido. Enfim, boa parte dessa ideia equivocada de que empresas offshore e paraísos fiscais são utilizados para atividades ilícitas decorre de uma má compreensão do assunto. A maior parte das pessoas tem pouco acesso à informação sobre como que funcionam essas estruturas. E quando recebem essas informações, normalmente é em decorrência de uma matéria que saiu na televisão, que falou de algum escândalo da FIFA, de algum político, alguma coisa assim, que estava utilizando dessas empresas.
E aí, como sempre que a pessoa escuta sobre esse assunto, ela escuta algo negativo, ela acaba fazendo uma associação prévia, de forma até inconsciente, de que uma coisa está relacionada à outra sempre. Mas não é bem assim. Aqui na Capital Global, nós temos mais de 1.000 clientes na nossa base, os quais nós ajudamos nesses processos de internacionalização, e muitos deles na abertura de empresas offshore. E eu garanto para vocês que 99% dos clientes, para não dizer 100, né, eles são pessoas comuns, como eu e você, que não estão cometendo nenhum ato ilícito e que, na verdade, só estão buscando conseguir economizar um pouquinho com impostos aí para preservar mais o dinheiro, o suado patrimônio que conquistou ao longo da vida. Empresários, empregados, trabalhadores no geral que querem o melhor para sua família e para o seu sustento. É raro a gente perceber que tem alguma coisa estranha. Não porque a gente não consegue perceber, e sim porque esse não é o grosso do público das pessoas que pensam em abrir empresas offshore. Normalmente, pensa em abrir empresa offshore quem quer tirar o dinheiro do país porque está com medo da insegurança jurídica, política e econômica local e aí monta uma administradora de bens no exterior. Ou ainda, aquele engenheiro de software que trabalha para empresas internacionais, aquele prestador de serviços autônomos cujos clientes estão em outros países e que ele quer facilitar o recebimento desses outros clientes e, de quebra, fazer um planejamento tributário. Então, empresas offshore não tem nada de ilegal nisso, muito menos quem as utiliza são criminosos, são, em regra, pessoas de bem. E também não são ferramentas utilizadas para fins de esconder dinheiro. Na verdade, se você mora no Brasil, você é obrigado a declarar as cotas da sua empresa offshore. E mesmo que você não fosse obrigado a declarar, atualmente a maior parte dos países já assinaram acordos internacionais de trocas de informações bancárias, de transparência. Então, engana-se quem acha que as offshore hoje em dia são a mesma coisa que elas eram lá na década de 80, na época das contas numeradas, na época em que os países não tinham uma base de dados e trocas de informações. Hoje em dia, elas não funcionam para isso, ou ao menos não tão bem quanto antigamente. Então, essa não é, pelo menos não mais, a principal finalidade das empresas offshore e dos paraísos fiscais. E aí o mito número 2, quando o assunto é empresas offshore e paraísos fiscais, é a ideia de que essas estruturas sempre vão significar que você vai pagar menos impostos, 0% de impostos, quando, em realidade, nem sempre isso vai ser uma verdade. Tá bom, na maior parte dos casos elas vão funcionar muito bem para isso, mas nem sempre. Deixa eu lhe explicar com exemplos. Bom, para começar, a empresa offshore e paraísos fiscais são coisas diferentes. Então, uma empresa offshore na Venezuela paga mais impostos do que uma empresa onshore no Brasil, por exemplo, a depender do caso. Mas não é só por isso, não. Ainda que você monte uma empresa em um modelo estruturado que o imposto vai ser 0% lá dentro da empresa, que você monte a empresa em um paraíso fiscal, olha, não necessariamente você não vai pagar impostos nunca. Na verdade, a depender do país do qual você mora, você precisa pagar imposto antes mesmo dessa empresa distribuir lucro para você na sua pessoa física. Um imposto que eles cobram para te penalizar pelo fato de você ter uma empresa sediada no exterior, uma empresa offshore. Os Estados Unidos faz isso, por exemplo, em cima dos seus cidadãos residentes fiscais nos Estados Unidos que possuírem empresas no exterior. Mais do que 50% de participação nessas empresas. São as regras de antidiferimento tributário. Eu já falei mais sobre isso em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. E no caso do Brasil, existe regras antidiferimento tributário? Bom, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, não. Então, você não vai ser penalizado no Brasil, tendo de pagar um imposto de forma precoce na sua pessoa física, por aqui, pelo simples fato de você ter uma empresa sediada no exterior. Porém, a empresa no exterior para brasileiros funciona muito bem para postergar a necessidade de pagar o imposto para o momento do futuro. Se um dia você resolver distribuir lucros dessa empresa offshore para sua pessoa física, aí você vai ser tributado sim, e vai ser conforme o Carnê-Leão, que chega a até 27,5%.
Ou seja, se você tem a pretensão de ficar distribuindo lucros da empresa offshore para sua pessoa física com uma frequência alta e, portanto, vai pagar 27,5% sobre esse lucro distribuído, talvez isso significa mais imposto do que você estaria pagando caso estivesse com uma empresa onshore no Brasil, que às vezes no Simples Nacional não paga nem 10, 12%. Mas, é claro, é importante mencionar que as empresas offshore, você pode tirar o dinheiro delas de outras maneiras que não sejam a distribuição de lucros para evitar essa tributação. Só estou querendo dar um exemplo aqui e mostrar para vocês que é um mito essa ideia de que necessariamente você vai pagar 0% sempre pelo simples fato de você ter uma empresa offshore e operar com paraísos fiscais. Na verdade, se você estiver mal assessorado ou se essa operação não se encaixar para o seu caso prático, você não vai conseguir tirar proveito dessas benesses. E aí o mito número 3 é acreditar que essas estruturas são mais rápidas, têm mais agilidade do que empresas onshore, empresas dentro do Brasil, por exemplo, dentro do país do que você mora. Veja, quando você vai abrir uma empresa no Brasil, hoje em dia, dependendo da cidade, da junta comercial que você está lidando, a empresa fica aberta aí em 24 horas a uma semana, estourando. E aí, posteriormente, você consegue abrir uma conta digital, que também vai, em poucas horas, você já está operacionalizando essa conta da sua empresa, tudo funcionando rapidamente. O Brasil já foi muito ruim para abrir empresa em termos de demora, hoje em dia já não é mais tão ruim assim. E quando nós estamos lidando com operações internacionais, as pessoas têm a impressão de que, cara, a empresa abre em 1 hora, mas nada mais longe do que a verdade. Na propaganda, o pessoal fala que vai estar pronto em 1 hora. Na prática, na maior parte desses paraísos fiscais, o sistema ele é mais engessado. Você vai estar lidando com uma ilha no Caribe que moram 4 pessoas lá, 3 são advogados, 1 é contador, e eles têm um volume de trabalho muito grande. Então, é natural esperar que para uma empresa em um paraíso fiscal, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Belize, você leve algo aí entre 3 até 5 semanas, em alguns casos, quando dá problema no compliance ou eles pedem mais informações, até mesmo mais tempo do que isso. Então, essa ideia de que piscou tá aberto com o teu dinheiro lá, não é bem assim. Embora essas empresas elas sejam muito interessantes para cumprir com a finalidade que elas se propõem a cumprir, o problema que elas pretendem resolver, que é mitigar os impostos que você paga, guardar o seu dinheiro em um local mais seguro. O fato é que as coisas não acontecem do dia para a noite, é preciso ter um pouquinho de paciência. E também nem sempre vai ser mais barato do que operacionalizar no Brasil. Até porque essas empresas têm lá o seu custo de abertura, o seu custo de manutenção e as contas dessa empresa também, que é tudo em dólares, normalmente em instituições que não são financiadas por crédito farto público, por exemplo, e sim por cobrar taxas de clientes, um modelo de negócio às vezes um pouco diferente, razão pela qual às vezes a conta lá sai mais caro. De um lado, você vai sim economizar com impostos. E não há dúvidas disso, desde que você se planeje de acordo e encaixe a empresa offshore com um modelo de negócio compatível. Por outro lado, se você não se atentar, você pode acabar pagando mais taxas do que gostaria, principalmente se você não escolher o país mais interessante para o seu caso. Enfim, esses são os 3 mitos sobre empresas offshore. E nenhum deles é verdade. Empresas offshore não são um mecanismo ilegal utilizado por pessoas que cometem crimes para esconder dinheiro. Empresas offshore nem sempre significam que você vai pagar menos impostos ou 0% de impostos, embora seja altamente provável. Não é uma verdade em todos os casos. E por fim, nem sempre você vai conseguir montar isso com a agilidade que você gostaria. E é por isso que é bom você se planejar com antecedência. Quando se trata de blindagem e proteção patrimonial, é melhor você estar vários dias adiantado do que um único dia atrasado. E enviar o seu patrimônio para o exterior certamente é uma das estratégias mais sofisticadas que existem para que você consiga proteger os ativos que você já construiu. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Eu vou colocar aqui na tela final um
outro vídeo no qual eu expliquei sobre empresas offshore no Caribe para investimentos nas bolsas de valores nos Estados Unidos. E por hoje a gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima.